Olá, hoje o RDTV entrevista o senador José Medeiros, que é do Podemos de Mato Grosso e é pré-candidato à reeleição ao Senado aqui no estado. Bom, senador, muito obrigada pela sua presença aqui novamente. Nós estamos iniciando com a pergunta básica, no seu caso, por que a pré-candidatura à reeleição ao Senado? Uma grande satisfação estar aqui no RDTV e agradecer já a oportunidade, dizendo que essa é uma pergunta, óbvio, um pouco difícil porque você tem que falar de si mesmo, né? Mas olha, foram 4 anos de muito trabalho em defesa do estado de Mato Grosso. Com todos esses anos, nos rankings de avaliação do trabalho parlamentar, coloquei Mato Grosso sempre entre os 10 primeiros colocados. Então foi para mim um orgulho, mas obviamente também para o estado. Por exemplo, agora está tendo o Prêmio Congresso em Foco. Se você pegar lá o ranking, você vai ver que entre os parlamentares melhores avaliados do país, vai estar lá em 5º lugar o senador José Medeiros. Aproveita aqui para pedir voto, viu, gente? Quem pedir voto para o Congresso em Foco, bem lembrado. Deixa bem claro. Então, né? assim, tá o ranking dos melhores parlamentares avaliados. Então, quem que tiver, entra no site do Congresso em Foco e você avalia o seu parlamentar lá, que esse ano está tendo. Então, estou lá em 5º lugar. Isso é Mato Grosso que está lá. Então, e esse trabalho eu estou colocando novamente em avaliação do povo mato-grossense, logicamente como uma opção. Eu acho importante ter opções. As pessoas vieram, Medeiros, você tem que sair para federal. Não, Medeiros, fulano já tem muito dinheiro, você não tem dinheiro nenhum. Não, sai. Olha, o importante é que as pessoas tenham alternativas, que as pessoas tenham opção para votar. Do que adianta fazer um acordão e deixar só 2, porque aí é as 2 vagas? Não tem nem graça, a população não tem direito de escolha praticamente. Então é nesse sentido, de dar opção para as pessoas votarem, de colocar o trabalho para ser avaliado e de colocar assim, o eleitor com a possibilidade de múltiplas escolhas. Bom, tem tido aí nas redes sociais um movimento buscando a renovação 100%, estimulando as pessoas a não votarem em candidatos que já estão em mandatos. Qual a sua opinião sobre isso, senador? Eu acho totalmente válido que as pessoas participem, e é uma indignação, por exemplo. Tem gente dizendo, eu não vou votar em ninguém. Muito revoltado com isso, porque, obviamente, houve grandes escândalos. E o que eu digo é o seguinte, a gente precisa votar e votar bem, escolher bem. E é mais fácil você tirar os que prestam dos que já estão aí, do que você falar assim, eu vou trocar tudo. Não que você não possa, dos que não estão, falar, não, fulano é bom, você analisou o perfil, porque o importante é você analisar o perfil do candidato. Como é que é ele na família, nos amigos, qual é o entorno dele, como é que como ele se comporta em termos éticos e morais. Essas coisas são bem importantes você avaliar. Mas eu digo, é mais fácil você avaliar, por exemplo, o Medeiros que está lá, que jeito que o Medeiros se comportou, como é que foi a atuação dele, do que você fala assim, não, eu vou trocar por trocar. Então, você corre o risco de mudar tudo e ficar pior do que está. É importante a gente separar o joio do trigo. Senão você comete uma grande injustiça. Você coloca, por exemplo, os lavajateiros, ou as pessoas que trabalharam bem, que combateram a Lava Jato, ou que combateram a Lava Jato, não, que combateram a corrupção, que combateram os desvios de dinheiro público, você coloca os justos junto com os pecadores, né? Isso é uma grande injustiça. É importante você privilegiar aqueles que trabalharam bem e, obviamente, punir, não votando, aqueles que trabalharam mal. Bom, como é que o senhor está se preparando nessa pré-campanha para os custos, né? Esse ano vai ser diferente, né? As eleições, somente pessoas físicas, aí lembrando o pessoal que nos assiste na internet, poderão doar, muitos candidatos estão fazendo vaquinha. Como é que está esse trabalho seu? Então, eu estou com um bezerrinho por enquanto, não é nem uma vaquinha, está no ar e precisando, obviamente, de ajuda para a gente tocar a campanha, mas minha campanha vai ser assim. A festa vai ser o tamanho vamos fritar o porco na própria banha, e eu não estou assim, preocupado com o tamanho da parte financeira. Nós vamos fazer o que der. Se não vier dinheiro, nós vamos fazer uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Vai ser, se não der, a gente faz com o celular. Mas nós vamos passar a ideia para o eleitor e não vai ser por isso que o eleitor vai deixar de ver o que pensa o senador José Medeiros. Nós vamos colocar a campanha na rua sim. Vai ser o Tostão contra o Milhão? Vai. Mas não vai ser com esse discurso que nós vamos querer ganhar a eleição. Nós vamos colocar o perfil, o eleitor vai analisar. Eu penso o seguinte, essa parte econômica não vai influir tanto, porque eu vejo a justiça eleitoral muito forte nesse sentido. E assim,
eu não vejo precisando de grandes recursos. Por quê? Eu não vou comprar voto. Eu não vou sair por aí comprando lideranças. Então, o que eu preciso? Eu preciso do vídeo para me comunicar com as pessoas e preciso, obviamente, ter o santinho lá para as pessoas saberem o número. E isso o partido já falou que vai conseguir. Então, é juntar com a chapa nossa que estamos e tocar o barco. Bom, falando ainda em redes sociais, né, o senhor é bastante atuante nas redes sociais. Bastante. Né, e aí existe aí uma acusação do presidenciável Guilherme Boulos, do PSOL, dizendo que o senhor tem usado de fake news para levantar calúnias aí contra o líder do movimento dos Sem Terra. Como é que está essa questão, Ele, senador? na verdade, ele colocou, acho que ele pensou que é o seguinte, no momento que ele colocasse a candidatura, ele ia explodir. Então, como ele não conseguiu, ele fica querendo polemizar. Eu não vou polemizar com ele. Mas a minha fala, eu nem citei o nome dele. É que eu falei, no dia que caiu aquele prédio, eu falei, a minha fala foi essa, tá gravado. Eu disse, gente, não é possível que as lideranças desses movimentos, no momento em que pessoas estão desaparecidas e morreram pessoas, esse povo esteja lá em Curitiba, no movimento lá pró-Lula. Eles tinham que estar aqui, preocupados, porque eles que causaram isso. Eles invadem os prédios e os prédios sem segurança, caiu um prédio, pegou fogo e matou gente. Aí ele se sentiu ofendido. Não, e eu disse ainda, falei, olha, tem lideranças dessas aí que ainda estão se propondo a se candidatar a presidente. Imaginem a responsabilidade dessas pessoas. Esse foi o discurso. Ele disse que isso é fake news. Eu chamo isso de chamar a responsabilidade. Nem citei o nome dele. Aí me processou, pediu a minha prisão, porque disse que eu caluniei, tudo bem. Fiquei quieto, não polemizei. Aí fomos para uma audiência. Eu não vou ficar batendo boca, eu não converso com quem está babando, está raivoso. Ele chegou na audiência e fiquei quieto. Deixei o advogado falar, eu tenho um advogado para isso, o Senado mandou um advogado para isso. O advogado falou, olha, o senador tem direito à imunidade parlamentar, porque fala na tribuna e tal, sobre o que falar na tribuna. E foi isso. Aí ele se ofendeu por eu não ter dito nada e colocou no Twitter dele. O senador não perde a oportunidade de passar vergonha porque chegou na audiência e não falou nada. Quer dizer, se eu tivesse dito alguma coisa, provavelmente ele teria polemizado. Então essa é uma discussão menor e eu falei, eu não vou polemizar com ele porque mostrou o tamanho da discussão que ele quer fazer. Bom, até uma correção, movimento sem teto, né? Eu falei sem terra. Bom, falando agora então em coligações partidárias aqui no estado, vocês já estão aí definindo a quem vocês vão apoiar para governo, Mauro Mendes, o Wellington Fagundes, como é que está esse movimento pré-campanha? Olha, nós conversamos com todos os candidatos a governadores, o nosso grupo, que aí tem em torno de 7 partidos, ouviu todos os candidatos e, na verdade, hoje nós estamos assim, praticamente fechados com o senador Wellington Fagundes, dependendo de poucos ajustes em termos de... Hoje devemos consolidar isso, então falta só mais algumas reuniões, então está praticamente isso consolidado. Vocês já agendaram a data das convenções? Como é que está essa programação? Não, isso ainda não. Bom, falando aí em alguns assuntos também que a gente tem tratado, abordado, que são assuntos que estão sempre em discussão lá no Congresso Nacional, o senhor inclusive acompanha muitos. O mais recente aí, a polêmica em relação aos pesticidas, né, que foi chamado aí do pacote do veneno, está sendo bastante combatido aí pelos grupos pró-meio ambiente. Qual a sua visão sobre essa questão da liberação de agrotóxicos que estão sendo apontados como proibidos em outros países? Olha, eu tenho muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, vim da roça. Eu sou da época ainda que a gente colocava Aldrin, BHC, mexia aquele feijão, aquilo vinha tudo. Vinha por outro, estava intoxicado, aquela coisa toda, porque ainda fazia na matraca, né? Sou daquela época terrível. Então, de lá para cá, evoluiu muito. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. A gente tem que... Agora, obviamente, a gente sabe que não há como fazer plantação se você não combater as pragas. Senão não tem alimentação. E nós temos que ter todo cuidado para quê? Se o que está proibido em algum outro país, a gente tem que ter cuidado para que não seja liberado aqui, que nem o amianto. Nós pagamos um preço muito caro porque os países proibiram o amianto muito antes, nós demoramos muito com o amianto aqui agora, que a gente está... Até nossas encanações de água era com amianto. Quantas pessoas não morreram do câncer por causa disso, né? Então esse projeto está indo lá para o Senado e eu quero me aprofundar, já pedi para a minha equipe estudar bastante, porque eu não sou contra evolução. Se tem novas moléculas que sejam mais leves,
eu sou totalmente a favor que você aprove, porque quanto menos malefícios causa ao nosso organismo, melhor. Agora, se o projeto vem para liberação de coisas mais perigosas, aí a gente tem que ter cuidado. Bom, o senhor apresentou um projeto aí também que foi conhecido, ficou aí chamado de Lei do Abate, né, que pode gerar uma certa polêmica, principalmente nos defensores dos direitos humanos, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que então, que fizeram injustiça com o meu projeto, colocaram a Lei do Abate. Lei do Abate, porque aí compararam com gado, com... Parecendo, na verdade, é lei da legítima defesa. O que ocorre? Qual o princípio da legítima defesa? O Código diz o seguinte, na iminência de um perigo que você está correndo de perder a vida, por exemplo, você pode reagir, que você não vai responder por isso. De si ou de outro, você pode fazer isso. Então você está chegando em casa, o ladrão está para matar sua família, você pode atirar, que não vai ter problema, você não vai responder por isso. E aí eu transferi esse princípio para a polícia. Por quê? A polícia já tinha uma proteção, o estrito cumprimento do dever legal, mas isso com o tempo foi sendo relativizado e hoje o policial que puxa a arma, com certeza ele vai responder um processo. A polícia fica... Eu trabalhei 20 e poucos anos na polícia, 23 anos. Eu me deparei várias vezes, é uma agonia, é um sofrimento quando você tem que puxar uma arma, porque você já fica na sua cabeça. E por vezes isso ou fica em risco a vida das pessoas ou a sua. Porque o momento que você titubeia, o ladrão te mata ou mata a pessoa. Então o que ocorre? A gente quer com esse projeto dar segurança ao policial para agir. E como isso? Eu coloquei o seguinte, que as pessoas que estiverem transitando, o indivíduo que estiver transitando na rua, com armamento de guerra, granada, lança-foguete, fuzis, automaticamente ao ver, a polícia já pode tirar ele de combate. É matar, Medeiros? Não. O policial vai tirar ele de combate. Evidentemente que de repente pode ser que tenha um efeito colateral dele via óbito. Mas é tirar de combate. Por quê? Porque se o policial for ainda falar, alto lá, para aí. Olha, uma rajada de tiro hoje de um fuzil dá 100 tiros por segundo, gente. É um segundo e ele dá 100 tiros, é uma rajada. 100 tiro, sem direção. Pode matar criança, pode matar. Então assim, é preferível que a polícia dê um tiro, tire ele de combate, de repente ele até escapa, mas se morrer, é melhor que morra só ele do que morrer um monte de gente. Então esse projeto é no sentido de dar segurança para a polícia e para a sociedade. Porque, convenhamos, o que vai fazer o sujeito com um lança-foguete, e tem sido comum isso nos bairros dos grandes centros brasileiros, de granadas. O que vai fazer o sujeito com uma granada num bairro onde tem crianças, onde tem tudo? Aqui em Cuiabá, por exemplo, um sujeito invadiu uma UPA, feriu um monte de pessoas com um fuzil. E se ele dá uma rajada? Tudo bem que ele deu tiro por tiro, mas se ele desse uma rajada, matava todo mundo. Então, é isso que a gente precisa, é poder olhar as coisas com clareza e sem falar assim, aí já vem as pessoas, tá querendo matar. Não, não é querendo matar, é a gente poder dar instrumentos a quem nos protege, porque senão daqui a uns dias nós vamos ter que estar pedindo proteção para os bandidos. Como é que está esse projeto hoje, a tramitação dele? Onde que ele está? Esse projeto já está com parecer favorável, o relator é o senador Hilder Moraes, está na Comissão de Constituição e Justiça e a tendência é ele ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda esse ano, o senhor acredita? Ainda esse ano, espero. Bom, isso com certeza vai gerar polêmica, né? Muito, porque... eu estou sendo muito atacado, estão falando que eu sou da bancada da bala. Não, pelo contrário, eu sou da bancada da vida. Aliás, estou aqui com a camiseta que a gente trabalha pró-vida, nós trabalhamos desde a primeira infância até, nós somos defensores da vida, contra o aborto e contra tudo isso, porque defendemos a vida. Agora, quando você tem que escolher entre a vida de uma pessoa e de 100, eu escolho a de 100. Bom, o senhor até já falou aí, citou uma das perguntas também que a gente tem buscado aqui com os pré-candidatos, o posicionamento sobre a liberação do aborto. O senhor é contra, então, em qualquer situação? Não, qualquer... Excepcionando ao que já é hoje posto em lei? Excepcionando o que já é posto em lei hoje, eu sou contra, sabe por quê? Eu só vejo pessoas vivas, pessoas que estão aí defendendo o aborto, né? Todas as pessoas que não foram abortadas defendem o aborto, né? Eu estou copiando aqui o Ronald Reagan. Mas, gente, eu fico pensando, tá, e se tivessem me abortado? Vou citar aqui o caso de Cristiano Ronaldo. A mãe dele esses dias disse o seguinte, que no último momento ela decidiu não abortar o Cristiano Ronaldo. Gente, vocês imaginem qual teria sido o prejuízo para a humanidade? O Cristiano Ronaldo
um ícone de futebol. Mas tantos outros, não é? Porque é a vida. Eu sou totalmente a favor da vida, eu sou cristão, você pode me chamar de obsoleto, careta, mas eu sou daqueles ainda que era bença pai, bença mãe, vim dessa época. Então eu não consigo entender, principalmente uma criança, eu já sou contra totalmente contra assim, a violência contra uma pessoa que pode se defender. Imagine contra um ser que está lá, não tem como se defender e você matá-lo. Bom, liberação da maconha, senador, qual a sua posição? Olha, eu trabalhei, como eu disse, muito tempo na área de segurança pública. E eu vou te falar uma coisa, a liberação da maconha, vou responder o que um psiquiatra amigo meu disse. Ele falou, como médico e profissional que quer ganhar dinheiro, ele falou, seria uma maravilha para mim. Minha clínica ia viver lotada. Ele falou, como brasileiro, seria o caos, seria assim, o fim praticamente da sociedade. Por quê? Porque essa coisa, o pessoal vem falar, não, gente, é paz e amor, isso aí não faz mal. Mentira. Isso traz todo tipo de malefício, psiquiátrico, isso é porta de entrada para outras. Não tem essa história de que ela é boa. Não, eu trabalhei, eu vi as mazelas que isso causa. Isso seria um câncer para a nossa sociedade. Então, sou totalmente contra isso. Eu creio que o Estado brasileiro tem que reprimir totalmente a entrada dessas coisas. Tanto é que pedi ao ministro da Justiça que eu quero que foque em cima de Mato Grosso, porque nós precisamos fazer uma proteção aqui nessa fronteira, porque entra aí de toneladas. Bom, falando um pouco aí de estrutura de Estado também, né? A gente sabe que não necessariamente o senhor vai estar atuando diretamente nas votações, por exemplo, da Assembleia para projetos do Estado, mas claro que a sua atuação é em defesa também. Mas reforma tributária, por exemplo, que Mato Grosso era para ter feito, no país era para ter saído e isso daí ficou, enrolou e não saiu. O que na sua opinião é preciso melhorar no Estado, por exemplo, voltando para Mato Grosso, para que haja uma política tributária mais justa, digamos? Olha, eu penso que nós temos que fazer uma reforma, e eu já implorei lá no Senado, vamos fazer para daqui 10 anos. Cara, mas daqui 10 anos, meu Deus, eu falei, daqui a 10, se não der, vamos fazer para 20. Eu falei, sabe por quê? Porque quando eu tinha 19 anos, eu e um amigo meu abrimos uma empresa. Então, como eu não podia ainda, tinha que ter aquelas autorizações todas, abriu no nome dele e tal, e abrimos. Ele, até hoje, não conseguiu fechar a danada dessa empresa. Você está entendendo? E nós vimos trabalhando, ganhando dinheiro até com coisa. Depois que abrimos a empresa, passou a ser um suplício. Nós passamos a trabalhar para a burocracia daquele treco. Então, o que acontece? Esse cipoal tributário, ele atravanca o país, ele atrasa, não é amigável a quem quer investir no país. Isso eu tinha 19 anos, hoje eu vou para 49. Portanto, já vai para 20 anos. 30 anos. E não aconteceu nada, só piorou de lá para cá. Então eu tenho dito, gente, vamos fazer uma, nem que seja para depois. Porque nesse momento não sai, porque fica assim. O governo de plantão tem interesse, o deputado tem interesse, todo mundo tem interesse, então não sai. Ela é que nem a reforma política, todo mundo tem interesse, não sai. Eu tenho dito, vamos fazer uma quarentena e vamos fazer uma reforma que o país precise, porque senão esse país quebra. Tem contador que me fala, Medeiros, eu vou cedo na Cefaz ou em qualquer órgão. Tá de um jeito a legislação, eu vou à tarde, já é outra. Então ninguém aguenta, essa carga tributária já está acima do suportável. O senhor acha que falta então interesse político para essa reforma? Total interesse político. Bom, nós já estamos aí próximos de 20 minutos de entrevista, senador, e a gente tem encerrado as nossas entrevistas pedindo para o candidato se apresentar. Então, quem é José Medeiros por José Medeiros? Então, gente, eu nasci em Caicó, no Rio Grande do Norte, sou de uma família de nordestino. Nordestino, vocês sabem, eles levam a sério aquela história de crescer e multiplicar. Minha avó teve 23 filhos, morava quase todo mundo junto. Minha mãe também foi na mesma esteira, teve 6 filhos. 2, infelizmente, morreram de desnutrição infantil. Minha avó perdeu, desses 23, perdeu 10 também de desnutrição infantil. Mas isso não é, isso era comum lá no Nordeste. E aí meu avô veio aqui para o Mato Grosso, uma terra que, como dizia ele, manava leite e mel. Quando ele chegou aqui, mandou uma carta, obviamente, para a gente, com um dinheirinho dentro, para que a gente pudesse vir. Aí veio eu já tinha 3 anos de idade, tinha escapado e veio para cá, eu, minha mãe e meu pai. E aqui nasceram mais 3 irmãos meus, Moisés, Marinalva, que a gente chama de Nalva, e a Marcinha.
E hoje sou casado com a Ruth, tenho 2 filhos, o Marco Antônio e a Amanda, que eu tô meio estranhando, porque até poucos dias estava no meu colo, agora Marco Antônio está com 1,90 m, jogando basquete, essa coisa toda, a Amanda já está com 15 anos, tô assim, me sentindo fora, um peixe fora d'água, com esse povão grande dentro de casa. Mas assim, é uma pessoa, um nordestino, gosto de rapadura, essas coisas todas, uma comida simples, e uma pessoa um flamenguista, e era de uma família extremamente católica, minha avó fazia calo no joelho, aí veio aqui para Mato Grosso, ela foi para a igreja presbiteriana, aí levou a gente, eu era pequenininho, para a igreja presbiteriana. Depois a gente veio para a cidade e ficou congregando na igreja neotestamentária por muitos anos. Hoje eu estou na presbiteriana novamente. E um pouco da minha história é um pouco disso. Vim para a cidade, morava na roça, vim para a cidade estudar, depois eu trabalhei de tudo, serviços gerais, de tudo que você pensar, pedreiro, servente, lanterneiro, essa coisa toda. E depois fui professor, prestei um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, trabalhei 23 anos, como eu falei anteriormente, na Polícia Rodoviária Federal, sempre trabalhando nos partidos e tal, fui crescendo partidariamente, passei 17 anos no PPS, e em 2010 o Percival, que era o presidente do partido, eu era candidato a deputado federal, ele me escolheu para ser suplente na chapa do então candidato a senador Pedro Táxi. Ele se elegeu depois a governador e eu virei senador representando o estado de Mato Grosso. Esse é um pouco, em rápidas palavras, José Medeiros. Agora, respondendo pessoalmente, uma pessoa simples, gosta de coisas simples e de uma boa rede e assim, é isso aí. Tá joia, obrigada, senador, pela sua presença aqui. Valeu. Nós conversamos hoje com o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que é pré-candidato à reeleição ao Senado. Essa entrevista ela fica disponível na íntegra no site RD News, lá no destaque do RDTV, no nosso canal também, rdtv.com.br, no canal do YouTube. Você pode ir lá assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.